Olá amigos, boa noite a todos. Nessa quinta-feira ensolarada durante o dia, agora bastante quente nessa noite. São quase 11 horas da noite, mas logo pela manhã fui surpreendido com uma decisão judicial por parte da primeira vara civil aqui em Ribeirão Preto, da qual fui condenado a indenizar em R$10 mil o vereador apontado na máfia das Cevandijas, o Rodrigo Simões, que era o presidente da Câmara aqui em Ribeirão Preto. A história com esse Rodrigo Simões já começou aproximadamente há uns 2 anos, quando saiu uma matéria no jornal A Cidade, falando que ele não estava cumprindo a lei da transparência, ou seja, mostrar a quantidade de gasto com cada funcionário, servidor lá comissionado. Os estatutários e os concursados tinham lá o controle, a discriminação de quanto estava sendo gasto. Para você ter noção, um funcionário comissionado aqui em nossa cidade, Ribeirão Preto, por volta aí de média de R$19 mil o salário. Tem funcionários lá recebendo R$60 mil. E com base nessa ação judicial, ação popular que eu ingressei na justiça aqui em Ribeirão Preto, na vara da Fazenda Pública, ele foi obrigado a discriminar esse gasto com funcionalismo público, principalmente os comissionados, cabide de emprego. Outra ação também que eu ingressei, da qual ele estava como réu, uma ação popular, em nome de toda a nossa cidade de Ribeirão Preto, foi a ação popular que eu ingressei para que ele não pudesse mais contratar servidores comissionados sem o meio de concurso, sem ser por meio de concurso. Um desses caras também foi uma informação que eu obtive através de um jornalista que me passou essa informação, por isso que eu ingressei com a ação e ganhei, do tal de Jean Silva. Esse cara aí trabalhou por Ricardo Silva na última eleição, da qual nós concorremos à prefeitura aqui na nossa cidade de Ribeirão Preto, e pôs esse cara lá ganhar mais de R$10 mil sem concurso público para ser assessor de imprensa da Câmara Municipal. Então era um esquema bastante nebuloso, do qual a Justiça, o Ministério Público embasou o meu pedido e deu tudo certo. Só não fez ele devolver o dinheiro gasto com esse servidor que foi contratado sem concurso público. Uma coisa assim que está na cara que era um esquema deles. E nessa data, que foi em março do ano passado, logo na sequência desses 2 processos que eu movi contra esse vereador apontado na Cevandija, que era o presidente da Câmara, é um político antigo, amigo da Darcy Vera, agora está muito próximo ao prefeito Duarte Nogueira, e esse cara aí me processou para tirar a postagem do Facebook envolvendo o nome dele. Eu, sabendo dessa ação, dessa liminar, antes mesmo de ser intimado, interpus um agravo de instrumento junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e nesse recurso, os desembargadores decidiram por decisão unânime, ou seja, todos os desembargadores que apreciaram o meu recurso de agravo de instrumento me deram razão. Eles disseram que a minha expressão ali na rede social, criticando a administração do presidente da Câmara, era com base na liberdade de expressão, que é uma regra numa democracia, não exceção. E com isso, eu mantive a publicação, beleza. Na manhã de hoje saiu essa decisão esdrúxula. Eu até respeito ela, mas não concordo em nenhum parágrafo dessa decisão, da qual vou recorrer, vou embargar agora um embarque de declaração. Posteriormente vou ingressar com apelação e eu tenho plena convicção de que nós vamos reverter essa decisão esdrúxula, de eu ter que pagar R$10 mil para um vereador apontado pelo Marcelo Plastino, aquele que se suicidou aqui na Fiuza, no apartamento dele. Ele suicidou, mas ele estava já esboçando a relação dos políticos envolvidos com corrupção aqui da Darcy Vera, do Cevandijas, dentre os quais tinha lá uma nota de R$2 com o nome lá RS. Um era o Ricardo Silva, apontado pela Polícia Federal, o outro era do GAECO, também formação do GAECO, era o Rodrigo Simões. Fora outros vereadores, Cícero Gomes, Anferdini, toda essa escória que foi expurgada na última eleição de 2016. Já estavam aí mais de 40 anos no poder. É claro, pessoal, eu ingressei com várias ações contra o Isaac Antunes, contra o Valdir Vilela, Walter Gomes, toda essa gentalha que infesta a política em nossa cidade. Vocês estão chegando agora aí, boa noite. Essa transmissão está sendo feita aqui direto
da Central Fala que eu discuto, depois se puder compartilhar. Eu também ingressei o ano passado, lembrando aí, com uma ação que impediu a revisão da planta genérica do IPTU. Por quê? Em 2013, a Darcy Vera aprovou a revisão da planta genérica e aumentou em mais de 130% o valor do IPTU pago aqui em nossa cidade. Ele fere esse aumento, de novo, do Duarte Nogueira. No ano passado ele tentou aumentar por decreto também na canetada. Eu ingressei com a ação, os vereadores tentaram derrubar, não conseguiram. Aí na ação judicial que estava para ser liminar, ele voltou atrás. Parece que ele vai fazer da mesma forma esse ano. Ele viu que foi derrubado pela nossa Câmara de Vereadores aqui em Ribeirão Preto, o aumento do IPTU, e ele parece que vai voltar atrás. Ele vai propor outro projeto de lei para que faça possível aí gerenciar as contas do município. Até então, no ano passado, o Nogueira falou que estava com mais de 350 milhões de superávit, ou seja, um dinheiro a mais, que estava lá no caixa à disposição da cidade. Agora está falando que não consegue nem pagar o 13º dos funcionários públicos aqui em nossa cidade. É quase 9 mil funcionários públicos, fora os comissionados também. E agora está muito fácil de derrubar esse aumento, se acaso permanecer, porque ele fere princípios da Constituição Federal, princípios tributários. Um deles é o princípio da proporcionalidade, ou seja, o administrador, dentro da discricionalidade, do direito ali, como administrador, de decidir sobre o ato administrativo, ele tem um parâmetro também, não pode aumentar, igual vem aumentando o IPTU aqui em nossa cidade, através da revisão de planta genérica, que vai influenciar não só o aumento do IPTU e do ITBI, é imposto de transmissão de bens imóveis, ou seja, se você vender o seu imóvel aqui na cidade, vai ter consequência também. São 2% a taxa de ITBI, é o imposto municipal, que está lá na Constituição Federal. Então, por exemplo, se você tem uma casa aqui em Ribeirão Preto, um imóvel tanto rural quanto urbano, você vai pagar na transmissão, para passar a escritura, transferir o imóvel, 2%. Então, se o imóvel seu vale aí, por exemplo, R$200 mil o imóvel, você vai pagar de ITBI R$4 mil, só de imposto. Fora as outras taxas, tem também IPTU, que é o anual, cobrado, e que com essa revisão da planta genérica, se ela permanecer, do projeto que foi apresentado pelo Duarte Nogueira, vai subir em mais de 500%. Fere o princípio, portanto, da proporcionalidade, da progressividade, o princípio tributário, ou seja, progressividade, quanto mais vale o imóvel, mais alto vai ser o imposto, maior a incidência do imposto, que é um imposto real, não é um imposto pessoal, então ele vai acompanhar o imóvel. Se de repente você receber uma herança, você vai arcar com o custo desse aumento, e é bastante exorbitante, fere o princípio também da legalidade, é um princípio constitucional, ou seja, tudo que vai fazer ou deixar de fazer tem que ser previsto em lei. E a lei não permite que seja aumentado dessa forma. É desarrazoado totalmente esse aumento por meio de decreto. Por quê? Se aumentar através da revisão da planta genérica o imposto aqui em nossa cidade, vai atingir tanto a transmissão de bens imóveis no cartório quando você for transferir um imóvel, como também a questão do IPTU. E o pior, que tem muitas localidades aqui em nossa cidade que vão sofrer incidência estratosférica, como se tivesse valorizado aí mais de 500%. Áreas como Simeone, em muitos casos ali estão mais caras do que o Guaporé, que é onde moram os políticos aqui em nossa cidade. Tudo isso tem que ser visto, porque no apagar das luzes do final do ano, você pode ter certeza que esses políticos vão fazer de tudo para se beneficiar, para ter dinheiro para gastar, principalmente pensando na reeleição. Se vocês estão cansados disso, pessoal, vamos nos organizar pelas redes sociais, pressionar, de repente se você, porventura, tenha votado em algum desses 27 vereadores, lembre eles que vocês não querem um aumento de mais de 500% na conta do IPTU. O mês que vem está aí, o ano que vem, ou seja, vai ter incidência do IPVA, DPVAT, seguro obrigatório, IPTU. Agora, já aumentou 230% em 2013, por meio da decisão do Darcy Vera, agora pode aumentar mais de 500%. O ano passado eu consegui, por meio de uma ação, impedir esse abuso nesse aumento. Mas agora, ele está tentando novamente, vai ser até pior. Por isso que se nós ficarmos quietos e parados, sem dúvida nenhuma vai acontecer o pior.
Outro fato também que eu estou vendo, está acontecendo bastante aqui em nossa cidade, está incomodando bastante, qualquer canto que você vá, é a questão do estacionamento nas vias públicas. Onde você parar o seu veículo, você vai ser importunado por um casqueiro se passando por olhador de carro. Fora os olhadores de carro, que o Tribunal de Justiça já proibiu deles permanecerem extorquindo as pessoas, vai ter a questão também do semáforo. Até nessa data pela manhã, foi bastante divulgado aqui na mídia em Ribeirão Preto, a questão de uma senhora grávida com seu filho pequenininho dentro do veículo, e ela se recusou, falou que não tinha dinheiro para dar para um cara que abordou no semáforo, ela estava com o veículo com a família. O cara quebrou, começou a chutar tudo o carro, quebrou o vidro do carro. Olha só a situação que chegamos aqui em Ribeirão Preto. Está lotado de blitz, para cada lugar que você vai, nos 4 cantos tem radares. A Transerp, ela arrecada mais de 60 mil reais por dia. Mais de 60 mil reais por dia. Frisa-se, multiplique isso aí por ano. Agora, quando você passar com o seu carro aqui pelas vias, tanto da Zona Sul, Norte, Leste, Oeste, você vai danificar o seu veículo. Se você tiver motocicleta, você pode até cair de cara no chão, perder sua vida. Porque o asfalto está uma cratera aqui e eles só pensam em quê? Aumentar os impostos. Para quem disse na eleição passada, aí, em 2016, que ia fazer mais com menos, está aí caracterizado estelionato eleitoral. E a gente está próximo de uma mudança com a próxima presidência da República, e espero também que o Bolsonaro não chame, né, a primeira-dama de Ribeirão para trabalhar lá no Ministério da Agricultura. Apesar que saiu na mídia, aí, que eu não confio na mídia cevada, falou hoje aí no jornal Cidade On que ela está cotada para ser ministra da Agricultura. Pelo amor de Deus, hein, Bolsonaro? Se você fizer isso aí, você está traindo toda a confiança de nossa nação, porque uma mulher que está junto com o prefeito, citado, delatado na Lava Jato, puta que pariu, hein? Aí é demais. Tem um Onyx Lorenzoni, ainda bem que deixou de lado aquele Magno Malta, aquele puxa-saco lá, que inclusive sempre quis tomar frente, CPI da pedofilia, CPI do narcotráfico. O cara é um palhaço, deixou um cara lá cego, todo deteriorado em razão de torturas, porque tinha sido acusado levianamente de ter abusado da própria filha. Depois comprovaram por meio de um processo, um amplo processo aí que custou a liberdade dele por quase um ano. O cara foi solto e foi culpa do Magno Malta. Então a gente tem que acreditar que vai mudar, mas o Brasil é uma caixinha de surpresa. Essa decisão hoje, que eu estava falando desde o início aí, me pegou de surpresa, já que eu ingressei com 2 ações contra o Rodrigo Simões, e ele entrou com uma ação logo na sequência, dizendo que eu tinha acusado ele de ser um sevandija, mas se tivesse juntado, autorizado, juntar as provas que eu requeri no processo, juntar lá a delação do Marcelo Plastino, o defunto Cagueta, que se matou na Fiuza lá, ele estava lá com toda a listinha, todas as provas para derrubar muita gente poderosa em nossa cidade. Infelizmente não ocorreu isso porque ele se matou antes, é um covarde. Porém, pessoal, vamos continuar nossa luta e pode ter certeza, viu? Assim como outros decretos do Legislativo ou do Executivo que eu derrubei por meio de ações judiciais aqui em Ribeirão Preto, nós vamos conseguir derrubar esse aumento abusivo do IPTU, se acaso ele prevalecer. Eu acredito que não vai prevalecer em razão desses motivos que eu já elenquei, das violações dos princípios constitucionais e tributários, princípio da legalidade, proporcionalidade, progressividade, vários princípios da isonomia. Tem bairros aqui periféricos que estão sendo super inflacionados, enquanto outros bairros de rico estão lá com um aumento bem menor. Mas todos vão pagar uma conta muito cara se acaso for mantido esse decreto da prefeitura, que é um lixo de prefeitura. Eu estou cansado aqui de falar, não vou ficar igual outros caras que todo dia fazendo live, tacando pedra, tacando ofensa contra o prefeito, mas eu acreditava que ele fosse realmente ser um bom prefeito, mas logo no ano passado, em janeiro, quando ele aumentou, por meio de decreto, o DAERP, e no mesmo dia eu ingressei com uma ação e derrubei o aumento do DAERP ano passado. Depois outras ações que sucederam contra o Valdir Vilela, Isaac Antunes, todos esses lixos da política aí, marmitas.
E nós vamos continuar com isso aí, galera. Quem tiver aí o WhatsApp também quiser me adicionar, bater um papo, eu queria mandar um beijo para Odete, para Alice, a todas as minhas amigas lá aqui, a Dona Elvira, todo mundo aí do Palmirubim, que vem me mandando mensagens pelo WhatsApp. Tamo junto, é 16 997 820 990. Fala que eu escuto, galera. Até mais.